Os meus pacientes já sabem que eu adoro contar histórias. Eu acho que ajuda a ilustrar o processo terapêutico. E outro dia eu compartilhei uma história, eu não sei qual que é o nome dela, mas eu chamo a história da vaquinha. E a minha paciente disse que não conhecia. E eu acho a reflexão dela muito importante, então eu resolvi compartilhar com vocês. Bom, a história é sobre um mestre, um discípulo que andava pelas cidades e fazendo cura, enfim, falando sobre a vida, sobre filosofia, enfim, várias coisas que esse mestre e esse discípulo andavam pelas cidades fazendo. E um dia eles pousaram na casa de uma família que era muito pobre. A única coisa que eles tinham como sustento era uma vaquinha. E aí, conversando com essa família, eles foram compartilhando com o mestre e o discípulo que eles viviam meio que em função da sobrevivência dessa vaquinha, porque era dela que eles tiravam todo o sustento. Então, eles bebiam leite, faziam queijo, vendiam uma parte na cidade para comprar as outras coisas, mas que a vaquinha era muito importante para eles. E aí, naquela noite, eles comeram com a família o que a família tinha para oferecer, aceitaram o lugar que a família deu para eles descansarem, e no meio da noite o discípulo acordou com o mestre chamando ele, né, pedindo a ajuda dele. E ele foi sem questionar o mestre. E aí o mestre pegou a vaquinha, pediu a ajuda do discípulo, eles caminharam até um alto e lá de cima o mestre empurrou a vaquinha ladeira abaixo. Falou com o discípulo, né? Um dia você entenderá. E voltaram para casa. No outro dia, a família acordou desesperada. Cadê a vaquinha? Quando eles foram procurar, a vaquinha estava lá embaixo no precipício. Não tinha jeito nem de resgatar a carne dela. Era uma ladeira bem comprida, né? Bem profunda. Não tinha como resgatar nada dessa vaquinha. E aí o mestre agradeceu a estadia, o discípulo meio assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, do que eu participei. Agradeceu também, foi atrás do mestre, questionou o mestre só respondia que um dia ele ia entender. E aí ele seguiu esse mestre por um tempo, né? Ficava pensando no que o mestre fez, pensando, nossa, será que eu quero seguir uma pessoa tão cruel? E aí decidiu, depois de um tempo, abandonar esse mestre, andou por algumas cidades, mas aí decidiu voltar lá, ver aquela família, não esquecia, né, o que poderia ter acontecido com aquela família sem a vaquinha deles. E quando ele chegou, ele se deparou com um pedaço de terra transformado. Tinha uma mansão lá no alto, várias pessoas trabalhando, vários tipos de plantações. E aí ele chegou onde que era a casa da família, estava servindo ali como um ponto de apoio para os trabalhadores e perguntou, né? Ficou pensando, a família deve ter tido que vender isso aqui, ou talvez esteja trabalhando, enfim, pediu notícia sobre a família que morava naquela casinha. E aí um dos funcionários falou, olha, eles estão lá, eles moram lá no casarão. Agora, e aí ele foi, né, tentando entender o que tinha acontecido com aquela família que estava tão desesperada quando ele foi embora da última vez. E quando eles viram, ficaram muito felizes, perguntou pelo mestre, mas ele quis saber o que aconteceu com vocês, né, depois que eu fui embora, vocês estavam tristes com a vaquinha. E aí eles contaram que eles choraram um tempo pela vaquinha, se perguntaram o que eles iam fazer. Um dia eles levantaram e falaram assim, gente, quanta terra a gente tem aqui, quanto potencial a gente tem aqui, e a gente lamentando pela vaquinha que se foi. E começaram a trabalhar com toda aquela possibilidade, com todo aquele potencial que eles tinham, e prosperaram. Então, o que eu convido as pessoas no consultório a pensar, e também convido a cada um de vocês, o que está sendo a sua vaquinha, o que está limitando você, o que está impedindo você de olhar para as suas possibilidades, para os seus potenciais, e fica aí
preso na vaquinha. Será que você também não está sendo vaquinha de alguém? Então vamos jogar as vaquinhas no precipício. Abraço e até a próxima!